Por último aí, nós temos que falar agora da média harmônica. A média harmônica ela tem uma finalidade específica. Ela faz a avaliação de grandezas que são inversamente proporcionais. Lembrando lá da aula de razão e proporção que vocês tiveram, grandezas inversamente proporcionais, aquelas cujo comportamento são inversos, né? Os comportamentos são inversos. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, tá? A média harmônica vai trabalhar com esse tipo de grandeza. Bom, eu coloquei aqui a média aritmética para a gente partir de uma base que a gente já conhece. A média aritmética, soma dos elementos que eu estou estudando, dividido pela quantidade de parcelas. Somo 5 elementos, divido por 5. Somo 10 elementos, divido por 10. Né? A média aritmética. O que vem ser a média harmônica? Como eu estou trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, então o que eu vou fazer é inverter a fração, grandezas inversamente proporcionais. Mas na verdade existem duas inversões ao mesmo tempo. A primeira inversão é a inversão da fração em si. O n subiu, esse povo aqui desceu, tá certo? Então, o que ficou aqui? Ficou o n lá em cima e depois as outras aqui embaixo. x1 mais x2 mais x3 e assim sucessivamente. Primeira inversão. A segunda inversão é pegar esses elementos que estão aqui no denominador, x1, x2, x3, e invertê-los também, um por um. Então, ficou n lá em cima e eu vou invertendo. 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3, até chegar no xn, ó, a soma do último elemento. Bom, se vocês olharem para as anotações de aula de vocês, insisto, lá na razão e proporção, vocês vão ver que isso aqui é naquela parte de divisão proporcional. Pegar um certo valor e dividir proporcionalmente, duas possibilidades. Dividir em partes diretamente proporcional e dividir em partes inversamente proporcionais, nós vamos ter essa fórmula aqui, praticamente isso aqui, tá? Eu fiz um exemplo aqui para que vocês possam mais ou menos analisar isso que eu estou falando. Um exemplo comum, que cai bastante em prova de vestibular, inclusive no Enem, tá? Vem lá da física, dos nossos colegas lá da física. Exemplo, eu vou viajar. Ao viajar da cidade A para a cidade B, uma pessoa o fez com uma velocidade média de 60 km por hora. Devido ao trânsito, na volta, ele fez essa viagem a 30 km por hora. Muito trânsito e tal, então demorou um pouco mais. A pergunta final, você já conhece, qual foi a velocidade média? Lembre-se sempre que a gente tem uma tendência enorme de fazer a média das duas, né? A fórmula de velocidade média, ΔS, espaço percorrido, ΔT, tempo gasto. Então, o que a gente vai fazer? Se eu conheço uma velocidade e conheço a segunda, eu vou fazer a média das duas. A velocidade média final vai ser a primeira parte, que foi 60, a segunda parte, que foi 30. Vou dividir isso por 2, fazer a média das duas e vou obter 45 km por hora. E vou dar isso como resposta e, infelizmente, você vai errar o exercício. Porque não é isso, tá? Então, vamos aplicar corretamente aqui. Lembre-se que você está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Espaço e tempo, né? A velocidade, ela nasce de grandezas que têm comportamento inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menos tempo eu gasto. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor a velocidade, mais tempo eu gasto, certo? Como são grandezas diretamente proporcionais, eu não posso fazer simplesmente a média. Eu vou ter que fazer a média harmônica. Então, vamos lá ver como é que isso funciona. A velocidade média final, então vai ser, inverte a fração 2 sobre, aí esse 60 e esse 30 vem para baixo, que você vai inverter. Lembre-se, dupla inversão. 1 sobre 60 mais 1 sobre 30. Bom, precisamos aqui tirar o MMC da parte de baixo, que vai ser 60, já que ele é múltiplo.
divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aqui continua o 2. A velocidade média final vai ser, então, 2 sobre 3 por 60. Divisão de fração, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E eu terei aí que a velocidade média final, 120 dividido por 3, 40 km por hora. Note que deu uma diferença, 45 para 40. Então, toda vez que você estiver fazendo um trabalho com grandezas que sejam inversamente proporcionais, ao aumentar uma, diminui a outra, eu, então, preciso usar não a média aritmética, mas a média harmônica para fazer esse exercício. Tá certo? Com isso, nós demos uma pequena entrada na apostila número 2, né? Lá no começo da apostila número 2, outras médias, e estamos andando devagarinho aí. Eu espero que vocês estejam bem. Até a próxima aula.